Bom, então hoje nós vamos começar um novo capítulo, o capítulo 5 da segunda parte do Paulo Estevão, que se chama Lutas pelo Evangelho. É o capítulo que veio na sequência, né, então, daquela primeira viagem de Paulo que fez com Barnabé. Iniciou a viagem com João Marcos, mas João Marcos não foi até o fim. E nós vimos o quanto que Paulo e Barnabé enfrentaram de dificuldades, né, em cada cidade, uma dificuldade diferente, sendo que na última, inclusive, o Paulo foi apedrejado, quase morreu, só não morreu realmente pela intervenção divina, pelo o Tito, né, e mais aquele outro que estava ali disposto a ajudá-lo. E aí eles voltaram para Antioquia, e é quando começa hoje esse capítulo. E o capítulo então se chama Lutas pelo Evangelho. O regresso de Paulo e Barnabé foi assinalado em Antioquia com imenso regozijo. A comunidade fraternal admirou, profundamente comovida, o feito dos irmãos que haviam levado a regiões tão pobres e distantes as sementes divinas da verdade e do amor. Por muitas noites consecutivas, os recém-chegados apresentaram o relatório verbal de suas atividades, sem omitir um detalhe. A igreja antioquiense vibrou de alegria e rendeu graças ao céu. Os dois dedicados missionários haviam voltado em uma fase de grandes dificuldades para a instituição. Vocês se lembram, né, que quando Paulo partiu, eles voltaram também de uma fase difícil que eles vivenciaram lá em Jerusalém, e por isso Paulo começou a pensar que aquilo deveria ser divulgado para outros povos, porque se ficasse dependendo desses locais iniciais, a perseguição estava sendo muito grande por parte dos judeus, né? Dos fariseus e tudo mais. E agora, quando eles voltam, lembrando também que Paulo partiu na condição de um humilde colaborador ali, tendo uma ideia, mas querendo ir com o Barnabé para ajudar nele no que fosse preciso. E ele volta dessa viagem numa condição diferente, né? Ele acabou assumindo praticamente toda a condução das pregações e de tudo mais. Ele se mostrou durante essa primeira viagem, pelo menos para Barnabé, realmente muito capacitado para poder realmente assumir, porque desde que ele se converteu, ele foi para Antioquia e ele procurava não buscar posições de destaque e tudo mais. Porque ele lutava contra o orgulho que ele carregava ainda, e ele tinha entendido durante algum tempo que ele realmente queria servir e não ser famoso. Mas a situação fez com que ele se colocasse de novo, né, em questão de evidência, mas porque ele realmente se destacava, né? Então, mas eles voltaram e perceberam dificuldades de novo com relação à igreja, pelo menos essa de Antioquia nesse momento. Ambos perceberam-nas contristados. As contendas de Jerusalém estendiam-se a toda a comunidade de Antioquia. As lutas da circuncisão estavam acesas. Os próprios chefes mais eminentes estavam divididos pelas afirmativas dogmáticas. Então, como ele previu naquela quando ele estava em Jerusalém, os fariseus acabavam dando um jeito de poder continuar tentando inibir a ação do cristianismo. Inclusive, tanto era a perseguição que alguns começaram a ceder. E foi justamente o caso de Tiago, lá em Jerusalém, que ele começou a praticar todo aquele culto exterior que o judaísmo pedia, né, para poder preservar, né, o respeito às leis de Moisés e, ao mesmo tempo, não criar muito atrito com os perseguidores. Só que isso foi crescendo cada vez mais. E cada vez mais se exigindo que os cristãos fossem exatamente como eram antes os fariseus da época. Só falando, não, o Cristo realmente veio, é bonito, muito bem, mas vamos continuar com as mesmas práticas de antes. Então eles estavam, de novo, colocando tudo isso em cima da verdade e do amor que Jesus trouxe.
voltando às questões de que é mais importante a forma dos rituais, se a pessoa fazia circuncisão ou não. Se não era circuncisado, eles consideravam como nem sendo realmente alguém digno de entrar num templo ou alguma coisa na questão. Oi, Adila, boa noite, tudo bem? Então eles chegaram e toparam de novo com esses mesmos problemas que estavam acontecendo em Jerusalém, só que agora em Antioquia. A gente já percebeu que essa viagem de Paulo levou muito tempo. Então, mais de ano, né? Porque ele passou não sei quanto tempo num lugar, no outro, e se somando tudo isso, então foram alguns anos. E eles voltam e encontram essa situação agora em Antioquia. Tão alto grau atingiram os descrimes que as vozes do Espírito Santo não mais se manifestavam. Olha a que ponto que chegou a questão ali do cristianismo nesse início. A gente muitas vezes não faz ideia nisso, né? Porque o Espírito Santo se manifestando são justamente os espíritos puros, os espíritos de luz, através das comunicações mediúnicas com os apóstolos da época, ou os cristãos da época. E eles se desviaram tanto que os espíritos de luz se afastaram. E isso acontece mesmo, né? Isso acontece até hoje em dia nos centros, nas casas espíritas ou nos ambientes mais dignos. Os espíritos mais sérios, eles não ficam perdendo tempo quando os seguidores estão, na verdade, muito desviados. E é o que aconteceu ali. O Espírito Santo, as vozes do Espírito Santo, não tiveram mais manifestações. Manahem, que era um dos, na verdade, médiums da época, né? Cujos esforços na igreja eram indispensáveis, mantinha-se à distância em vista das discussões estéreis e venenosas. Os irmãos achavam-se extremamente confusos. Uns eram partidários da circuncisão obrigatória, outros se batiam pela independência irrestrita do evangelho. Então, o que acontece? O que a gente começa a ver? Divisão. Porque isso algo que é presente ainda, né, na nossa humanidade, cheia de imperfeições. Se Jesus veio para tentar unificar, mostrar que Deus é unificação, ali estava acontecendo de novo a separação. Então, de novo, partidos, né? Alguns pensam de um jeito, outros pensam do outro, e discutem, e não se entendem, e não se amam. Então, por isso estava acontecendo tanta confusão, inclusive o afastamento desses espíritos mais de luz, né? Tudo por conta dessa questão, né? Discute se tem que ser circuncisado ou não circuncisado. Também as questões que Jesus enfrentou quando veio. Ah, para comer tem que comer dessa maneira, lavar o prato dessa maneira, como lavam as mãos, como não lavam as mãos. Então, os métodos eram mais importantes do que, na verdade, a ação. Eminentemente preocupado, o pregador tarsense observou as polêmicas furiosas a respeito de alimentos puros e impuros. Então, ó, o Paulo estava presenciando isso, essa questão da circuncisão, a questão se o alimento era puro ou não, se devia comer, se não devia comer. O Paulo conhecia muito bem tudo isso, porque Paulo era, na verdade, um exemplo de um fariseu da época, né, de um doutor da lei que conhecia tudo isso. Só que ele já tinha entendido que aquilo não era o importante. Por um tempo ele perseguiu também por conta dessas coisas externas, né? Tentando estabelecer a harmonia geral em torno dos ensinamentos do Divino Mestre, Paulo tomava inutilmente a palavra, explicando que o Evangelho era livre e que a circuncisão era tão somente uma característica convencional da intolerância judaica. Então, ele, como conhecedor da causa, ele hoje, né, perseguidor dessas questões, estava falando, o evangelho que eu aprendi a muito custo, é que esse está livre desses problemas, né, ou desses rituais. Então, a intolerância judaica
é que está voltando a discutir essa questão da circuncisão ou não. Não obstante sua autoridade inconteste, que se aureolava de prestígio perante a comunidade inteira, em vista dos grandes valores espirituais conquistados na missão, os desentendimentos persistiam. Então, o Paulo realmente voltou com uma posição perante aos outros diferente. Ele foi reconhecido realmente por tudo que ele fez, por tudo que ele falava, mas mesmo ele falando da sua experiência, do que ele achava, do erro que ele já tinha cometido, ainda se continuavam os desentendimentos. Então, as pessoas se dividiram em opiniões e eram duras e não conseguiam se entender. Alguns elementos chegados de Jerusalém complicaram ainda mais a situação. Os menos rigorosos falavam da autoridade absoluta dos apóstolos galileus. Comentava-se, a sorrelfa, que a palavra de Paulo e Barnabé, por muito inspirada que fosse nas lições do Evangelho, não eram bastantemente autorizada para falar em nome de Jesus. Olha como começam algumas disputas assim, mas quem é você para falar disso? Ó, tal pessoa é mais capacitada. Eu só ouço ele, eu não ouço aquele. Então, olha isso, né? Alguns começaram a questionar, falaram assim: mas Paulo e Barnabé não são pessoas que têm a autorização ou a inspiração de Jesus para falar em nome dele. E aí começaram ou continuavam essas discussões, essas disputas ali por uma questão de opinião. A igreja de Antioquia oscilava numa posição de imensa perplexidade. Perdera o sentido de unidade que a caracterizava dos primórdios. E foi o que Paulo falou. Vocês se lembram quando Paulo foi para Antioquia? Ele falou: o sentimento que ele teve ali naquela igreja foi parecido com aquele que ele teve em Damasco, naquele lugar simples que ele foi no primeiro culto ao evangelho cristão. E isso estava se perdendo. Na verdade, fala aqui, ó, perdera o sentido de unidade que a caracterizava. Então, aqueles membros que eram pessoas que se entendiam começaram a se desentender. Cada qual doutrinava o ponto de vista pessoal. Então, esse é o problema quando a gente começa a achar que nós temos mais razão ou mais conclusão com relação a determinado assunto, ou eu acho que eu devo fazer assim, e eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem que passar para os dias de hoje e que acontece em qualquer ambiente religioso. O Cristo pode ser sempre a referência central, o ponto de união, de concórdia, mas muitas vezes não é o que acontece. Porque os frequentadores da casa espírita, ou da igreja, ou daquela região, ou daquela ação, seja lá o que for, quando os pontos de vista acabam se colidindo, aí começam os atritos, os desentendimentos e se esquece o propósito. Então cada um estava defendendo o seu ponto de vista, esquecendo do que era o que reuniu todo esse povo naquele mesmo local, né? Os gentios eram tratados com zombarias. Organizavam-se movimentos a favor da circuncisão. Quer dizer, olha isso, Paulo foi um dos primeiros a falar que os gentios, quer dizer, os não hebreus, né, os que não eram do povo eleito, também eram filhos de Deus. E teve dificuldade de ser entendido isso no começo. Essa viagem de Paulo com Barnabé foi justamente para começar a dar um primeiro passo. Mas quem ficou lá continuou ainda com dificuldade de enxergar se realmente isso era o mais correto a se fazer ou não. E aí acabou o tempo endurecendo aquele primeiro movimento que era realmente envolvido no sentimento do Cristo. Então alguns já começaram a combater realmente, a zombar dos gentios, porque falar, você não é do povo escolhido, eu sou. Então, que você acha que você é melhor do que eu? Não é, eu sou. Eu sou tal e tal, eu faço isso e aquilo. Então,
de novo voltando às disputas por coisas que não faziam sentido. Fortemente impressionados com a situação, Paulo e Barnabé combinam um recurso extremo. Então, eles percebendo que realmente a coisa estava séria, pensam e resolvem. Deliberam convidar Simão Pedro para uma visita pessoal à instituição de Antioquia. Conhecendo-lhe o espírito liberto de preconceitos religiosos, os dois companheiros endereçavam-lhe longa missiva, explicando que os trabalhos do Evangelho precisavam dos seus bons ofícios, insistindo pela sua atuação prestigiosa. O portador entregou a carta cuidadosamente e, com grande surpresa para os cristãos antioquenos, o ex-pescador de Cafarnaum chegou à cidade. Então fizeram essa decisão, escreveram a carta para Pedro, porque Pedro, para eles, porque quando eles foram para Jerusalém, vocês se lembram também, eles encontraram Pedro tentando manter o máximo do trabalho daquilo que ele aprendeu com o Cristo, João também, né? Mas Tiago já tinha ideias diferentes, porque ele estava tentando defender os costumes farisaicos. Mas vocês se lembram também que na época Paulo também ficou incomodado, mas Simão Pedro mostrou para Paulo que, de certa forma, o Tiago estava evitando que tivessem muitas investidas do Templo de Jerusalém em cima da igreja da Casa do Caminho. Então, de certa forma, Pedro não concordava plenamente com aquilo, mas entendia que tinha seu benefício o Tiago contemporizar um pouco ou agradar um pouco os fariseus. Mas entendendo então que Pedro ainda cultuava o cristianismo que ele aprendeu com o Cristo, a gente não faz ideia, né, do quão assim perigoso foi, mas Jesus sabia que isso ia acontecer, né? Porque Jesus mesmo fala: "É necessário que eu vá", porque os outros precisavam mostrar o que aprenderam e dar sequência. Mas pensem nisso, né? O cristianismo ficou nas mãos de apóstolos que eram imperfeitos também, que tinham ainda uma série de aprendizado com o Cristo, convicções, mas que ainda estavam sujeitos a isso tudo que nós estamos vendo aqui. O Cristo estava acompanhando, o Cristo estava intuindo, com certeza. Até por isso eu considero, por exemplo, o que Jesus fez para Saulo, convertendo em Paulo, foi também colocando mais um elemento que a princípio era contra, mas que ele sabia da capacidade que Paulo teria para defender o seu nome, para defender a sua ideia. Então, pensando nisso, eles chamam Simão Pedro. E Simão Pedro rapidamente chega a Antioquia. Então, ó, o ex-pescador de Cafarnaum chegou à cidade, evidenciando grande alegria em razão do período de repouso físico que se lhe deparava naquela excursão. Paulo e Barnabé não cabiam em si de contentes. Acompanhando Simão, viera João Marcos. Olha aqui, João Marcos que desistiu, né, no meio da viagem com eles, voltou, né, e acabou ficando junto com Simão. Porque não é porque João Marcos desistiu daquela viagem que ele deixou de ter a sua importância no cristianismo. Tanto não é verdade que João Marcos é um dos evangelistas, é um dos que escrevem um dos evangelhos. Então, e João Marcos ficou em Jerusalém com Simão Pedro. E João Marcos foi com ele, que não abandonara de todo as atividades evangélicas. O grupo viveu lindas horas de confidências íntimas, a propósito das viagens missionárias relatadas inteligentemente pelo ex-rabino, e relativamente aos fatos que se desenrolavam em Jerusalém, desde a morte do filho de Zebedeu. Então vocês se lembram que o filho de Zebedeu, que era o outro Tiago, né, irmão de João, esse tinha já sido, na verdade, morto, né, condenado à morte pelos judeus.
Então, desde a morte do filho de Zebedeu, contados por Simão Pedro com singular colorido. Depois de bem informado da situação religiosa em Antioquia, o ex-pescador acrescentava: em Jerusalém, nossas lutas são as mesmas. De um lado, a igreja cheia de necessitados todos os dias. De outro, as perseguições sem tréguas. No centro de todas as atividades, permanece Tiago, com as mais ríspidas exigências. Então, esse é o panorama de que Pedro está contando para a gente aqui, daquilo que ele estava vivenciando. Então, depois que Paulo e Barnabé partiram, os problemas continuaram. Os necessitados existiram sempre. As perseguições também. E Tiago, no meio deles ali, exigindo que eles também fossem cada vez mais enquadrados nos rituais antigos. Às vezes sou tentado a lutar para restabelecer a liberdade dos princípios do Mestre. Mas como proceder? Quando a tempestade religiosa ameaça destruir o patrimônio que conseguimos oferecer aos aflitos do mundo, o farisaísmo esbarra na observância rigorosa do companheiro e é obrigado a paralisar a ação criminosa encetada desde muito tempo. Então, só isso daqui ó, que Pedro está falando mostra exatamente que, apesar de Tiago estar agindo meio que diferente do que o Cristo ensinou, ele estava sendo fundamental para a preservação da igreja. Ó. Quando a tempestade religiosa ameaça destruir o patrimônio que conseguimos oferecer aos aflitos do mundo, então quando esses vêm para poder acabar com tudo, os fariseus se esbarram em Tiago. Que Tiago é a observância da lei de Moisés. E aí eles, quando veem aquilo, param e acabam não fazendo com que tudo aquilo seja encerrado, né? Se trabalhar por suprimir-lhe a influência, estarei precipitando a instituição de Jerusalém no abismo da destruição pelas tormentas políticas da grande cidade. E o programa do Cristo? E os necessitados? Seria justo prejudicarmos os mais desfavorecidos por causa de um ponto de vista pessoal? Então, olha o conflito que Pedro estava vivendo naquela época. Ele entendia que Tiago estava preservando ainda a igreja, mas preservando não na sua pureza. Então, e aí, o que eu faço? E aí Pedro estava vivendo esse conflito já há algum tempo. E ante a atenção profunda de Paulo e Barnabé, o bondoso companheiro continuava. Sabemos que Jesus não deixou uma solução direta ao problema dos incircuncisos, mas ensinou que não será pela carne que atingiremos o reino, e sim pelo raciocínio e pelo coração. Então, nessas dúvidas dele, ele parava e pensava: poxa, mas Jesus nunca falou nada diretamente do que ele achava que tinha que ser feito com relação aos que não tinham a circuncisão feita. Mas, apesar de não ter falado isso, ele falou que o reino do céu não é alcançado através do que nós temos na carne, se eu fiz a circuncisão ou não, mas sim pelo pensamento elevado e pelo coração, o sentimento elevado. Conhecendo, porém, a atuação do evangelho na alma popular, o farisaísmo autoritário não nos perde de vista e tudo envida por exterminar a árvore do evangelho, que vem desabrochando entre os simples e os pacíficos. É indispensável, pois, todo o cuidado de nossa parte, a fim de não causarmos prejuízos de qualquer natureza à planta divina. Quer dizer, esse é o dilema de Pedro. O que fazer para preservar a árvore do evangelho? Os contrários estão percebendo e querendo de qualquer maneira encontrar problema para poder julgar e condenar. E aí, o que fazemos? Os companheiros faziam largos gestos de aprovação, revelando sua imensa capacidade para nortear uma ideia e congraçar
os numerosos prosélitos em divergência, Simão Pedro tinha uma palavra adequada para cada situação. Então, mostrando a sua experiência lá em Jerusalém, Simão Pedro, aos poucos, foi conseguindo trazer um pouco de reflexão para aquele pessoal que estava em Antioquia também se dividindo. Um esclarecimento justo para o problema mais singelo. Então, a presença de Simão Pedro nesse momento foi vital para a igreja de Antioquia. A comunidade antioquiana regozijava-se. Os gentios não ocultavam o júbilo que lhes ia na alma. Então vamos pensar aqui também o porquê, né? Aquela questão que foi dita lá no começo do capítulo. Os mais ali, talvez ignorantes, vamos falar assim, né? Com relação ao que se devia seguir ou não enxergavam em Paulo e Barnabé figuras a ponto de mudar o ponto de vista deles. Agora, Pedro era o discípulo mais próximo de Jesus, o tempo todo mais intenso com Jesus. Então, Pedro, vindo e falando da sua experiência e com a paciência, né, com a calma, ele conseguiu gradativamente ir melhorando a sintonia ali em Antioquia. O generoso apóstolo a todos visitava pessoalmente, sem distinção ou preferência. Quer dizer, Pedro começou a fazer o que Paulo estava tentando com a palavra, falando, não, os gentios também são filhos, mas Pedro não dava atenção. E como Pedro era respeitado, ele começou a contaminar os outros beneficamente com essa postura. Antepunha sempre um bom sorriso às apreensões dos amigos que receavam a alimentação impura. Então, aqueles que chegavam e falavam, não, você não pode comer isso, porque isso, Moisés falava que a gente não pode comer, porque senão a gente não vai para o céu. Então, quando alguém falava aquilo, ele não chegava e falava, não, você tá... Ele, um sorriso, carinhosamente, delicadamente, Pedro foi conseguindo transformar mais uma vez essas formas de pensar. E costumava perguntar onde estavam as substâncias que não fossem abençoadas por Deus. Quer dizer, ele perguntava assim, o que não é abençoado por Deus? Paulo acompanhava-lhe os passos sem dissimular íntima satisfação. Então, Paulo estava aprendendo de novo com Pedro. Num louvável esforço de congraçamento, o apóstolo dos gentios fazia questão de levá-lo a todos os lugares onde houvesse irmãos perturbados pelas ideias da circuncisão obrigatória. Então, Paulo, conhecendo as necessidades e sabendo e vendo que Pedro tinha capacidade de transformar isso, ia levando ele em cada um dos locais que tinham esses problemas mais intensos, né? Estabeleceu-se rapidamente notável movimento de confiança e uniformidade de opinião. Todos os confrades exultavam de contentamento. Então, aqui a gente já vê, né, o quanto também a presença de Pedro fez ali. E vocês vão ver que, na verdade, não é nem essa a grande lição que eu espero do dia de hoje, que eu vejo, né, no dia de hoje. Ainda tem muita coisa aqui para acontecer. Eis, porém, que chegam de Jerusalém 3 emissários de Tiago. Então, tudo estava indo dessa maneira. Paulo estava feliz da vida que Pedro estava conseguindo consertar tudo que estava bagunçado lá, mas de repente chegam 3 emissários de Jerusalém trazendo mensagens de Tiago. Trazem cartas para Simão, que os recebe com muitas demonstrações de estima. Daí por diante, modifica-se o ambiente. Então, olha isso, a gente vai ver que nesse momento, modificação radical de tudo que estava conseguindo até então. O ex-pescador de Cafarnaum, tão dado à simplicidade e à independência em Cristo Jesus, retrai-se imediatamente. Não é difícil da gente imaginar o seguinte: Simão Pedro já estava convivendo há algum tempo com Tiago e, de certa forma, se submetendo às imposições de Tiago
e entendendo que aquilo era necessário para preservar o cristianismo naquele início. Quando Pedro saiu de lá, da presença de Tiago, e foi para Antioquia, Pedro conseguiu ser aquilo que ele estava querendo ser em Jerusalém. Mas porque o Tiago não estava por perto. Mas de alguma maneira, Tiago tem ciência de tudo que está acontecendo ali, manda essas cartas para Pedro, e depois que fala para Pedro essas cartas, o ex-pescador de Cafarnaum, como ele fala aqui, né, retrai-se imediatamente. Volta como se ele tivesse preso da mesma maneira que ele estava em Jerusalém. Não mais atende aos convites dos incircuncisos. Olha isso, ele começa a fazer diferença. Começa a não, em atitudes, pregar a igualdade, né? As festividades íntimas e carinhosas organizadas em sua honra já não contam com a sua presença alegre e amiga. Na igreja, modificou as mínimas atitudes, sempre em companhia dos mensageiros de Jerusalém. Olha isso daqui. Olha como Tiago manda o recado e fala: vocês fiquem juntos, porque nós precisamos que você coloque um freio em Pedro, porque senão ele vai desvirtuar de novo as leis de Moisés. Então, sempre em companhia com os mensageiros de Jerusalém, que nunca o deixavam. Parecia austero e triste, jamais se referindo à liberdade que o Evangelho outorgara à consciência humana. Paulo observou a transformação, tomado de profundo desgosto. Para o seu espírito habituado de modo irrestrito à liberdade de opinião, o fato era chocante e doloroso. Então, o Paulo, que estava aprendendo com a forma de ser de Pedro, né? E feliz porque estava conseguindo fazer o que ele não estava conseguindo. Quando ele viu a transformação de Pedro, ele se viu desgostoso, até porque, vamos pensar nisso, né? Paulo teve uma grande transformação agora? Teve. Mas ele está totalmente transformado? A gente sabe que não. Então ele voltou a ter autoconfiança, e a autoconfiança faz com que muitas vezes você imponha certas coisas, você seja intolerante ao que não é aquilo que você está gostando ou está achando que deve ser. Então, Paulo está sendo um grande exemplo de transformação, mas a gente tem que ter claro isso. Ele ainda não chegou no auge da sua transformação. E aqui, daqui para frente, quando ele vê Pedro agindo dessa maneira, ele começa a se ver desgostoso com a situação. Agravara-o a circunstância de partir justamente de um crente como Simão, altamente categorizado e respeitável em todos os sentidos. Então, para Paulo, Simão era o parceiro dele de luta para defender o cristianismo. E agora ele vê Simão fazendo de maneira diferente. Como interpretar aquele procedimento em completo desacordo com o que se esperava? Ponderando a grandeza da sua tarefa junto dos gentios, a menor pergunta dos amigos nesse particular deixava-o confuso. Então, olha isso, porque Paulo ele cresceu nessa questão de defender a liberdade do evangelho para qualquer um. Ele fala assim, não, o evangelho não é os incircuncisos não podem vir aqui receber. Ah, não, os gentios, os que comem isso, os que comem aquilo, não, vamos começar a separar de novo. E Paulo não estava conseguindo engolir aquilo. Na sua paixão pelas atitudes francas, não era dos trabalhadores que conseguem esperar. Paulo, então, naquele ímpeto que ele sempre teve, que ele aprendeu a dominar, quando ele tomou uma série de nãos, né, de perseguições, de ataques do próprio pai. Aí ele foi baixando ali o nível de intolerância até ser humilde e entrar na igreja de Antioquia humilde. Agora ele já estava de novo, né, intolerante. Ele não estava querendo esperar.
E após 2 semanas de expectação ansiosa, desejoso de proporcionar uma satisfação aos numerosos elementos incircuncisos de Antioquia, convidado a falar na tribuna para os companheiros, começou por exaltar a emancipação religiosa do mundo desde a vinda de Jesus Cristo. Então ele estava quieto, mas intolerante, esperando que as coisas se resolvessem. Não se resolveram. 2 semanas se passaram, ele foi chamado a falar lá na tribuna, e aí ele começou a falar o que estava consumindo ele por dentro. Passou em revista as generosas demonstrações que o mestre dera aos publicanos e aos pescadores. Então, chamando a atenção aos cristãos, falou assim: ó, o mestre não fazia isso que nós estamos fazendo aqui. Pedro ouvia-o, assombrado com tanta erudição e recurso de hermenêutica para ensinar aos ouvintes os princípios mais difíceis. Olha aqui, Pedro, pela primeira vez, está vendo Paulo pregar cristianismo. Porque Pedro viu a conversão dele ali, mas ele estava patinando no começo. E Pedro mesmo sugeriu para ele: você tem que sair daqui do foco da perseguição. E Paulo ainda não estava totalmente nesse ponto, e por isso agora Pedro está ouvindo ele defender o cristianismo puro e encantado, de certa forma, assombrado, como fala, com tanta erudição. Os mensageiros de Tiago estavam igualmente surpreendidos. A assembleia ouvia o orador atentamente. Então, olhem isso. Até os enviados de Tiago, que estavam policiando tudo, ouviram Paulo começar a fazer o que Pedro não estava querendo mais fazer. Em dado instante, o tecelão de Tarso olhou fixamente para o apóstolo Galileu e exclamou: olha isso. Agora olhando para Pedro, quem ele respeitava muito, e falou: irmãos, defendendo o nosso sentimento de unificação em Jesus, não posso disfarçar nosso desgosto em face dos últimos acontecimentos. Quero referir-me à atitude de nosso hóspede muito amado, Simão Pedro, a quem deveríamos chamar mestre, se esse título não coubesse de fato e de direito ao nosso Salvador. Olha isso, olha a coragem e, ao mesmo tempo, a intolerância de Paulo. Porque ele, nesse momento, ele saiu da caixinha de novo. Apesar dele estar certo com relação ao que ele gostaria que fosse feito, agora ele estava atacando Simão Pedro, em público. Fala assim, ele é muito amado, mas é de profundo desgosto o que eu estou vendo ele fazer. Falou abertamente para todo mundo ali. A surpresa foi grande e o espanto geral. O apóstolo de Jerusalém também estava surpreso, mas parecia muito calmo. Olha isso, Simão Pedro ficou surpreso. Quem que espera a ousadia de alguém em falar dessa maneira? E Simão Pedro ouviu falando dele. E a gente sabe que interiormente Pedro estava contrariado, mas ele estava, de certa forma, inibido. Alguma razão maior ele enxergava para agir obedecendo a Tiago do que obedecendo ao que Paulo queria. Então ele ficou também espantado, mas calmo. Os emissários de Tiago revelavam profundo mal-estar. Barnabé estava lívido, então imagina isso, até Barnabé. Nossa, o Paulo, que o tanto cresceu no meu conceito, agora Paulo está falando contra Pedro. E Paulo prosseguia sobranceiro. Então, olha, vamos prestando atenção, porque nós muitas vezes temos esses ímpetos, né? De querer resolver as coisas à força. E como Paulo muitas vezes quer fazer. E aqui, todo mundo está meio bagunçado. Paulo, de certa forma, tem razão no que ele está falando. Mas ninguém está acreditando que ele está
falando contra, diminuindo quem é o primeiro apóstolo do Cristo ali, com relação, né, ao que se devia seguir, a quem começou a igreja do caminho praticamente. E ele continua falando. Simão tem personificado para nós um exemplo vivo. Ao mesmo tempo que ele exalta, ele fala também dos problemas que ele está vendo. O mestre nos deixou como rocha de fé imortal. Então, não tirando de Simão a confiança que Jesus tinha nele. No seu coração generoso temos depositado as mais vastas esperanças. Como interpretar seu procedimento, afastando-se dos irmãos incircuncisos, desde a chegada dos mensageiros de Jerusalém? Olha como Paulo é aberto. Falou assim, como interpretar aquele quem Jesus confiou? Imagina na consciência de Pedro, que estava ouvindo tudo aquilo. Antes disso, comparecia aos nossos serões íntimos, comia do pão de nossas mesas. Se assim procuro esclarecer a questão abertamente, não é pelo desejo de escandalizar a quem quer que seja, mas porque só acredito num evangelho livre de todos os preconceitos errôneos do mundo, considerando que a palavra do Cristo não está algemada aos interesses inferiores do sacerdócio de qualquer natureza. Paulo ele é muito sábio, né? Vocês veem como ele não está tirando o mérito de Pedro, não está tirando a importância de Pedro, ainda mais perante Jesus, mas ele está falando, o que está acontecendo aqui eu não estou conseguindo engolir. Chegam 3 emissários, falam alguma coisa e Pedro tem que agir de maneira contrária ao que Cristo nos ensinou. Como resolver isso? E ele fala, não estou aqui para escandalizar, eu só acredito que o evangelho não é isso. O ambiente carregara-se de nervosismo. Os gentios de Antioquia fitavam o orador enternecidos e gratos. Quer dizer, aqueles que estavam sendo menosprezados pelos mensageiros de Tiago ali que impuseram a Pedro essa conduta, quando viram Paulo defendendo eles, é claro que eles se sentiram bem. Os simpatizantes do farisaísmo, ao contrário, não escondiam seu rancor em face daquela coragem quase audaciosa. Nesse instante de olhos inflamados por sentimentos indefiníveis, Barnabé tomou a palavra enquanto o orador fazia uma pausa e considerou. Então aí Barnabé sentiu que deveria falar alguma coisa. E a hora que aproveitou que Paulo fez uma pausa e ele falou: Paulo, sou dos que lamentam tua atitude nesse passo. Com que direito poderás atacar a vida pura do continuador de Cristo Jesus? Quer dizer, apesar de algumas coisas que ele estava considerando, ele falou assim, Paulo, eu não concordo com você. Com que direito você está atacando quem continuou o cristianismo? Porque olha isso, se Paulo por um tempo não estava nem sendo ouvido, estava só sendo atacado, agora ele estava ousado realmente. Tudo bem que ele parecia, em tudo que ele falava, ter razão no que ele estava falando. Mas e aí? Qual será a conduta certa a se fazer, apesar das coisas erradas estarem acontecendo? É dessa maneira? A gente está vendo que Paulo está voltando num padrão do que ele carregava antigamente. E aqui eu entro numa forma de pensar ainda também diferente, né? Paulo estava se mostrando extremamente tolerante, ele apanhou e ficou quieto, ele foi acusado e ficou quieto. Mas é muito fácil, muitas vezes, a gente ser cristão verdadeiro com as necessidades, com as misérias, com as obras de caridade. E é muito difícil, às vezes, a gente ser cristão dentro do centro espírita com os nossos colegas, ou dentro de casa com os nossos familiares. Porque é isso que Paulo agora está fazendo.
Para os necessitados, ele é bonzinho. Agora, está acontecendo um problema e ele vai agir dessa maneira intolerante? Pode ser que ele esteja certo, pode ser que não, não sei. Mas o que está se questionando nesse momento é isso. Cadê a humildade de Paulo que ele estava adquirindo? Então, isso é uma reflexão que vale para nós. Não sei exatamente se é sobre isso, Ayla, que você falou que você ouviu, né? Mas a gente é super cristão no momento com as necessidades, um projeto social, um momento de caridade com as pessoas mais necessitadas. Mas e com as pessoas que pensam diferente dentro da nossa casa espírita? Que governam, que fazem. Como que a gente reage a isso? E com as pessoas que pensam diferente dentro da nossa casa? Como que a gente se comporta? E é exatamente isso que está acontecendo agora com Paulo. Paulo que estava se mostrando grandioso lá fora, agora aqui dentro, ele estava mostrando uma certa intolerância que fez Barnabé se levantar e falar: eu lamento a sua atitude nesse momento. Com que direito você acha que pode atacar a conduta de Pedro? Pedro tem uma história com Cristo. Pedro tem uma vida de lutas com relação ao evangelho, dificuldades que faz com que ele tome determinadas decisões. Estando certo ou não, e o respeito a isso. Isso inquiria-o ele em tom altamente comovedor, com a voz embargada de lágrimas. Então, olha isso, Barnabé estava emocionado, não estava falando com agressividade, estava falando com tristeza. Olha o comentário aqui de Emmanuel. Paulo e Pedro eram os seus melhores e mais caros amigos. Então ele estava vendo as pessoas que ele mais admirava no mundo começando a se desentender, pelo menos por parte de Paulo. Longe de se impressionar com a pergunta, o orador respondeu com a mesma franqueza. Então, olha isso, olha o Paulo de novo, daquele antigo. Quando se fala alguma coisa em verdade para amenizar, aquele Paulo, ainda que perseguiu Estevão e tudo mais, você podia falar o que fosse. Estevão falou tudo o que precisava, mas Paulo estava fechado. E aqui, Barnabé, comovido, falou isso, e olha o que ele responde. Temos, sim, um direito, o de viver com a verdade e o de abominar a hipocrisia. E o que é mais sagrado, o de salvar o nome de Simão das arremedidas farisaicas, cujas sinuosidades conheço, por constituírem o báratro escuro de onde pude sair para as claridades do Evangelho da Redenção. Então, olha isso, agora ele está bem claro. Fala assim: o meu problema não é com Pedro, é com quem está impondo a ele agir dessa maneira. Porque eu sei o que é isso, porque eu já fui isso. É exatamente o que o Paulo está falando. E ele está falando: eu abomino a hipocrisia. Eu quero viver com a verdade. É exatamente dessa maneira que ele rebate para Barnabé. A palestra do ex-rabino continuou rude e franca. Quer dizer, com toda a sabedoria dele e a maneira de falar, ele continuou falando. De quando em quando Barnabé surgia com uma parte, tornando a contenda mais renhida. Entretanto, de todo o curso da discussão, a figura de Pedro era a mais impressionante pela augusta serenidade do semblante tranquilo. Agora, olha aqui, vamos começar a prestar atenção de novo. Em todas essas histórias sempre tem alguém que entende de verdade. Paulo já se mostrou em alguns momentos ser o cristão de verdade. Estevão foi a melhor postura até então desse livro, mas agora, no caso, tudo isso acontecendo, Paulo intolerante, querendo não deixar. Ele achava, inclusive, que ele estava defendendo Pedro.
E Pedro, com toda essa discussão, era o mais impressionante de toda aquela cena, porque ele estava sereno, com semblante tranquilo. Naqueles rápidos instantes, o apóstolo Galileu considerou a sublimidade da sua tarefa no campo da batalha espiritual pelas vitórias do Evangelho. Então, olha isso, Pedro percebeu o quanto era sublime a sua posição e a sua luta interior para não agir em desacordo com o Cristo naquele momento. Então, se ele quisesse realmente passar a mensagem do Cristo, ele tinha que fazer o que o Cristo pediu: apacentar as suas ovelhas. Dar o exemplo do Evangelho, que não é em contendas, em discussões. De um lado estava Tiago, cumprindo elevada missão junto do judaísmo. Então, olha isso. Eles discutindo e Pedro pensando. De um lado está Tiago, cumprindo uma elevada missão junto do judaísmo. Então, olha isso. Pedro está vendo até filho de Deus nos judeus intolerantes. De suas atitudes conservadoras surgiam incidentes felizes para a manutenção da Igreja de Jerusalém, erguida como um ponto inicial para a cristianização do mundo. E de outro lado estava a figura poderosa de Paulo, o amigo desassombrado dos gentios, na execução de uma tarefa sublime. Olha como Pedro, no meio da confusão, consegue ver sublimidade dos dois lados. E qual é o grande problema sempre? Os nossos pontos de vista pessoal sempre geram discórdia, separação. Ah, não, você está errado, então você para lá. E Pedro estava conseguindo, nesse momento, alcançar o evangelho do Cristo, porque ele estava vendo nessa disputa o lado positivo das duas coisas. Ele estava vendo e lembrando de Tiago e respeitando a missão dele perante os fariseus, mas Paulo saiu do farisaísmo. Paulo tinha um problema com o que ele era antes. Então, para ele, é o outro lado está mais certo, ou deve ser o momento. Mas ele agora Pedro também estava reconhecendo a tarefa sublime que Paulo tinha perante aos gentios. De seus atos heróicos derivava toda uma torrente de iluminação para os povos idólatras. Qual o maior a seus olhos de companheiro que convivera com o mestre e dele recebera as mais altas lições? Então, quem era o maior para ele? Naquela hora, o ex-pescador rogou a Jesus lhe concedesse a inspiração necessária para ser fiel, para a fiel observância de seus deveres. Então, olha isso. Naquele momento, ele tentando pesar o lado positivo dos dois, ele falou: mas quem é que tem mais razão? Para que lado eu devo pender? E nesse momento, com esse sentimento nobre, né, e verdadeiro de busca pela verdade, ele pede a Jesus que possa inspirar ele nessa decisão. Sentiu o espinho da missão cravado em pleno peito, impossibilitado de se justificar com a só intencionalidade de seus atos, a menos que provocasse maior escândalo para a instituição cristã que mal alvorecia no mundo. Então, olha isso, ele percebeu que qualquer que fosse, né, a decisão dele para defender ou um ou outro, seria condenar a instituição cristã provavelmente para o resto da vida, porque Emmanuel vai falar um pouquinho mais para frente. O mundo inteiro não tem noção do risco de divisão ou de quebra do cristianismo nesse dia em Antioquia. E aí Paulo, então, pedindo inspiração de Jesus, de olhos úmidos, enquanto Paulo e Barnabé se debatiam, teve a impressão de ver novamente o Senhor no dia do Calvário.
ninguém o compreendera, nem mesmo os discípulos amados. Em seguida, pareceu vê-lo expirante na cruz do martírio. Então, olha isso, enquanto tudo aquilo acontecendo, Pedro teve a visão de Jesus de novo sendo crucificado. Uma força oculta conduzia-o a ponderar o madeiro com atenção. Então, ele, nessa intuição, talvez Jesus realmente inspirando ele a ter essa visão, ele vê que Jesus não foi compreendido, Jesus foi crucificado, e nesse momento ele é chamado a prestar a atenção na cruz. A cruz do Cristo parecia-lhe agora um símbolo de perfeito equilíbrio. Olha onde Paulo recebeu inspiração divina. Naquela confusão, olhando a figura do Cristo crucificado, e em vez de pensar no Cristo, ele viu a cruz. E vendo a cruz, ele percebeu que aquela cruz era um símbolo perfeito de equilíbrio. Uma linha horizontal e uma linha vertical, justapostas, formavam figuras absolutamente retas. Sim, o instrumento do suplício enviara-lhe uma silenciosa mensagem. Olha como são as coisas. Ele viu na cruz a resposta do que ele estava precisando no momento. Ele viu equilíbrio. Ele viu duas forças antagônicas ou em linhas diferentes formando equilíbrio. Era preciso ser justo, sem parcialidade ou falsa inclinação. Então ele não poderia defender nenhum dos lados, tirar o mérito de nenhum dos lados. Ele deveria ser imparcial. O mestre amara a todos, indistintamente. Repartira os bens eternos com todas as criaturas. Então não é para os fariseus, não é para os gentios, é para todos. Ao seu olhar compassivo e magnânimo, gentios e judeus eram irmãos. Experimentava agora singular acuidade para examinar conscienciosamente as circunstâncias. Devia amar a Tiago pelo seu cuidado generoso com os israelitas, bem como a Paulo de Tarso, pela sua dedicação extraordinária a todos quantos não conheciam a ideia do Deus justo. Então, olha isso. Naquele momento, Pedro teve o resumo do que ele precisava entender. Não é defender mais nenhum nem outro. Eu tenho que amar, devo amar os dois igualmente. Tiago, porque ele realmente se preocupa com os irmãos israelitas. E Paulo, porque ele se preocupa com os gentios. E a gente ainda está dividindo a humanidade em partidos de um lado e de outro, em pessoas que fazem isso ou aquilo, ou da religião tal e da outra religião, ou dentro do mesmo centro. Ah, porque pensa assim, porque pensa assado. E o caminho é o oposto. É o que Pedro enxergou nesse momento histórico. O ex-pescador de Cafarnaum notou que a maioria da assembleia lhe dirigia curiosos olhares. Então estava todo mundo vendo aquela bagunça, mas esperando a posição de Pedro. Os companheiros de Jerusalém deixavam perceber cólera íntima na extrema palidez do rosto. Todos pareciam convocá-lo à discussão. Quer dizer, todo mundo estava falando, agora vai vir o juiz e vai falar quem está certo. Pedro, se manifeste. Você vai seguir a Tiago ou você vai dar razão a Paulo? Barnabé tinha os olhos vermelhos de chorar. E Paulo parecia cada vez mais franco, verberando a hipocrisia com a sua lógica fulminante. O apóstolo preferiria o silêncio, de modo a não perturbar a fé ardente de quantos se arrebanhavam na igreja sob as luzes do evangelho. Quer dizer, no fundo, Pedro preferia ficar quieto.
para não acabar com um pouco de fé que tinha de alguns presentes ali que realmente estavam interessados nas luzes do Evangelho. Mediu a extensão da sua responsabilidade naquele minuto inesquecível. Encolerizar-se seria negar os valores do Cristo e perder suas obras. Então, olha isso. Ele tinha a opção de ficar bravo, porque estava todo mundo ali com os ânimos alterados. Ele podia ficar bravo com Paulo ou ficar bravo com o Tiago. Não, acabou minha paciência com o Tiago. Mas encolerizar-se é negar a obra do Cristo e perder as suas obras. Os valores do Cristo, quer dizer. Inclinar-se para Tiago seria parcialidade. Dar absoluta razão aos argumentos de Paulo não seria justo. Procurou arregimentar na mente os ensinamentos do Mestre e lembrou a inolvidável sentença: o que desejasse ser maior, fosse servo de todos. Isso foi recomendação de Jesus. E naquele momento ele lembrou disso, porque ele falou assim: não é sendo o maior de todos aqui que eu vou conseguir algo. Aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Esse preceito proporcionou-lhe imenso consolo e grande força espiritual. A polêmica ia cada vez mais ardida. Extremavam-se os partidos. A assembleia estava repleta de cochichos abafados. Era natural prever uma franca explosão. Simão Pedro levantou-se. A fisionomia estava serena, mas os olhos estavam orvalhados de lágrima, que não chegavam a correr. Valendo-se de uma pausa mais longa, ergueu a voz que logo apaziguou o tumulto. Irmãos, disse nobremente, muito tenho errado neste mundo. Não é segredo para ninguém que cheguei a negar o Mestre no instante mais doloroso do Evangelho. Então, olha o que ele faz. Naquele momento em que todos estavam esperando ele se manifestar para ver quem ele defendia, ele começa a falar dos seus defeitos. Muito tenho errado neste mundo. Não é segredo para ninguém que eu cheguei a negar o Mestre no momento mais doloroso do Evangelho. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Olha cada coisa que ele falou aqui. Ele entende o tamanho da misericórdia de Deus pelo tamanho das fraquezas que ele tem. E se ele, com tantas fraquezas, Jesus confiou a ele tudo o que ele pode fazer, isso não é por merecimento, a seu ver. É por misericórdia de Deus. Se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão de minhas faltas. Olha isso, está pedindo perdão para aqueles que ele errou em Antioquia. Submeto-mo ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. Olha isso, não sou eu quem tem que julgar nada. Peço perdão se eu fiz algo por vocês. E me coloco ao julgamento de vocês. Mas ao mesmo tempo eu peço que vocês se submetam ao julgamento de quem está acima de nós. Não somos nós quem vamos julgar. É lá de cima que vem o verdadeiro julgamento. A estupefação foi geral. Compreendendo o efeito, o ex-pescador concluiu a justificativa dizendo: então ele conseguiu falar exatamente o que era preciso, não defendeu ninguém, pediu perdão pela sua, porque é exatamente o que Jesus falou, né? Que atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. E Pedro, naquele momento, entendeu isso. Eu não vou atirar a pedra em ninguém. Eu aqui estou cheio de pecado. Eu só peço perdão. Eu não quero que ninguém reconheça as coisas boas que eu faço. Eu quero que me perdoem pelo que eu ainda faço de errado. E quando ele viu que todo mundo ficou
quebrado, né? Com relação a tudo que estava acontecendo, ele conclui: reconhecida a extensão das minhas necessidades espirituais e recomendando-me às vossas preces, passemos, irmãos, aos comentários do Evangelho de hoje. Ele acabou com a conversa. Assim, eu sou um necessitado. Eu peço a prece de vocês para mim. E eu acho que está na hora da gente começar a fazer o que a gente veio fazer aqui. Vamos fazer o Evangelho. Não é para discutir quem é isso, quem é aquilo, quem tem razão, quem não tem razão. Vamos rezar. A assistência estava assombrada com o desfecho imprevisto. Esperava-se que Simão Pedro fizesse um longo discurso em represália. Ninguém conseguia recobrar-se da surpresa. O evangelho deveria ser comentado pelo apóstolo Galileu mediante combinação prévia, mas o ex-pescador, antes de sentar-se de novo, exclamou muito sereno: olha isso! Além de tudo, era para ele fazer o evangelho daquela noite na igreja de Antioquia. E ele, quando fala só aquilo, fala: vamos rezar. Olha ainda o que ele faz. Se senta. Peço ao irmão Paulo de Tarso o obséquio de consultar e comentar as anotações de Levi. Pediu para Paulo fazer o evangelho. Não obstante o constrangimento natural, o ex-rabino considerou o elevado alcance daquele pedido. Olha isso, Paulo conseguiu atingir Paulo. Conseguiu fazer Paulo entender que ele estava no caminho errado. Renovou num ápice todos os sentimentos extremistas do coração ardente e, num formoso improviso, falou da leitura dos pergaminhos da Boa Nova. A atitude ponderada de Simão Pedro salvara a igreja nascente. Olha isso. Olha esse comentário de Emmanuel nesse livro. A atitude ponderada de Simão Pedro salvara a igreja nascente. O cristianismo poderia ter ruído, talvez, nesse momento crítico da humanidade cristã. Considerando os esforços de Paulo e de Tiago, no seu justo valor, evitara o escândalo e o tumulto no recinto do santuário. À custa de sua abnegação fraternal, o incidente passou quase inapercebido na história da cristandade primitiva, e nem mesmo a referência leve de Paulo na Epístola aos Gálatas a respeito da forma rígida, expressional do tempo, pode dar a ideia do perigo iminente do escândalo que pairou sobre a instituição cristã naquele dia memorável. Então, olha, o Emmanuel está falando aqui, ó, nem no evangelho que a gente conhece, em todo o evangelho que Paulo escreveu, ninguém tem ideia do que aconteceu nesse dia. Tamanha foi a lição de Pedro, que eles realmente abafaram o assunto e entenderam. Mas aqui está sendo descrito para nós o que aconteceu aqui no Paulo Estevam. A reunião terminou sem novos atritos. Simão aproximou-se de Paulo e felicitou-o pela beleza e eloquência do discurso. Fez questão de voltar ao incidente para versá-lo com referências amistosas. O problema do gentilismo, dizia ele, merecia de fato muito interesse. Como deserdar das luzes do Cristo o que havia nascido distante das comunidades judaicas, se o próprio Mestre afirmara que os discípulos chegariam do Ocidente e do Oriente? A palestra suave e generosa reaproximou Paulo e Barnabé, enquanto o ex-pescador discorria intencionalmente, acalmando os ânimos. O ex-doutor da lei continuou a defender sua tese com argumentação sólida, constrangido a princípio, em face da benevolência do Galileu, expandiu-se naturalmente, readquirindo a serenidade íntima. O problema era complexo. Transportar o evangelho para o judaísmo não seria asfixiar-lhe as possibilidades divinas? Perguntava Paulo, afirmando seu ponto de vista. Mas, e o esforço milenário dos judeus? Interrogava Pedro.
advertiu que, a seu ver, se Jesus afirmava sua missão como o exato cumprimento da lei, não era possível afastar-se a nova da antiga revelação. Quer dizer, olha isso, Paulo está entendendo que os gentios são importantes e Pedro não está tirando a razão disso. Mas Pedro está falando, mas meu Deus, você vai desviar totalmente para um lado e esquecer o outro. E os judeus também são, apesar de estarem exaltados, também são dessa mesma criação divina. E isso me faz lembrar também o que Jesus falou para Ananias quando fala para ele ir atrás de Paulo, de Saulo. Fala, vai porque ele para mim é um vaso escolhido e vai levar a minha palavra diante dos reis, dos gentios e dos filhos do hebraísmo. Jesus falou para Ananias, Paulo vai entender que é para todo mundo. Não tem distinção. Nesse momento, Paulo ainda estava desviado, porque ele estava muito apegado de um lado, a hora que ele tomou o tombo, ele se desviou para o outro. E Pedro agora começou a colocar ele nesse eixo do equilíbrio. Então, olha só, se Jesus afirmava sua missão como o exato cumprimento da lei, não era possível afastar-se a nova da antiga revelação. Proceder de outro modo seria arrancar do tronco vigoroso o galho verdejante destinado a frutecer. Estamos já no finzinho, viu, gente? Eu sei que está todo mundo cansado, mas só para terminar esse tópico aqui. É só mais o item 19 aqui, a gente encerra. Examinando aqueles argumentos poderosos, Paulo de Tarso lembrou então que seria razoável promover em Jerusalém uma assembleia de correligionários mais dedicados para ventilar o assunto com maior amplitude. Os resultados, a seu ver, seriam benéficos, por apresentarem uma norma justa de ação, sem margem a sofismas, tão de gosto e hábitos farisaicos. Como alguém que se sentisse muito alegre por encontrar a chave de um problema difícil, Simão Pedro anuiu de bom grado a proposta, assegurando interessar-se para que a reunião se fizesse o quanto antes. Intimamente considerou que seria ótima oportunidade para os discípulos de Antioquia observarem as dificuldades crescentes em Jerusalém. À noite, todos os irmãos compareceram à igreja para as despedidas de Simão e para as preces habituais. Pedro orou com santificado fervor e a comunidade sentiu-se envolvida em benéficas vibrações de paz. O incidente a todos deixara tal ou qual perplexidade, mas as atitudes prudentes e afáveis do pescador conseguiram manter a coesão geral em torno do Evangelho para a continuação das tarefas santificantes. Depois de observar a plena reconciliação de Paulo e Barnabé, Simão Pedro regressou a Jerusalém com os mensageiros de Tiago. Então aqui se encerra essa crise, né? Esse problema sério que aconteceu aqui nessa fase, logo depois que Paulo voltou da primeira viagem, né? E semana que vem, então, continuamos. Esse capítulo não é tão longo quanto os outros, né? Nós vamos fazer ele em 3 sessões, provavelmente. E, por enquanto, acho que por aqui já tem lição suficiente para... Não para a semana, né? Para a vida inteira. Mais alguma coisa Muito que vocês lindo. queiram dizer? Não, muito lindo. Muita lição para pensar. Até Paulo, que a gente já tinha tão alto, né? Agora a gente vê que a gente precisa ter esse cuidado, né? E olha Pedro agora dando Vigilância, essa né? grande lição, né? A gente nunca pode se achar já, porque quando a gente se acha alguma coisa, a gente já está caindo do cavalo, né? É um tapinha, né? Muito É, bom. muito Muito bom. bom. Joia. Muito Então, obrigada. beleza. Ótima semana para todos. Agradecemos Uma a ótima Deus por semana. tudo isso que nós Ótima temos de semana. bênção aí. Até Tchau, mais. Tchau, Ávila. tchau. Boa Tchau, noite. Tchau, tchau. Gandão. Obrigada. Valeu.